Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. Nós vamos falar aqui sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Nosso livro-texto é o livro do Gelson Iese, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3 do ensino médio. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Dado dois pontos distintos, A igual a x de A, y de A, e B, x de B, y de B, do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos por extremidades. Indicaremos a distância entre A e B por DAB, que é a distância do ponto A até o ponto B. Então perceba aqui que eu trago para vocês aqui o nosso plano cartesiano, eixo X e o eixo Y, tá? E aqui eu tenho dois pontos distintos. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu já sei que no plano cartesiano, um ponto, ele tem, na verdade, uma dupla de valores, que é a abscissa e a ordenada. Então, como aqui eu tenho o ponto A, eu estou chamando de x de a abscissa do ponto A e YA a ordenada do ponto A. Já para o ponto B, eu estou chamando aqui de abscissa do ponto B de xB e a ordenada do ponto B de YB. Esses dois pontos, eles são distintos, tá? Então, eu estou supondo aqui que o ponto A e o ponto B, eles estão localizados aqui no meu primeiro quadrante, tá? E aí, agora é o seguinte, o meu ponto A tem abscissa XA e ordenada YA, o meu ponto B tem abscissa XB e ordenada YB. Uma vez que eu localizei o ponto A e o ponto B no plano cartesiano, eu quero descobrir aqui a distância entre os pontos A e B. Ou seja, a distância entre os pontos A e B nada mais é do que esse segmento de reta aqui pontilhado na cor vermelha, que tem, na verdade, como extremidades o ponto A e o ponto B. Então, eu quero descobrir aqui quanto que vale aqui essa distância. Tá? Bom, uma vez que eu localizei aqui os meus pontos no plano cartesiano, eu vou fazer agora aqui a seguinte análise. Perceba que do ponto A e do ponto B, eu consigo descobrir a distância entre as abscissas. Tá? Então, o que acontece aqui? A abscissa de A é XA, a abscissa de B é X de B. Então, na verdade, eu consigo descobrir a distância de XA até XB, porque aqui, na verdade, eu estou aqui numa linha reta, tá? Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, se esse ponto, por exemplo, aqui XA for 2 e esse ponto aqui XB for 7, eu posso falar que essa distância que eu estou desenhando agora aqui, de 2 até 7, ela vale, na verdade, quanto? 5. Basta eu pegar aqui o meu x de B e subtrair o meu x de A. 7 menos 2 vai dar 5. Então, numa linha reta, no eixo X, basta eu pegar aqui o ponto de chegada, que é x de B, e subtrair aqui o meu x de A. De forma análoga, eu também consigo descobrir essa diferença aqui no eixo Y. Então, vamos supor aqui, que o meu y de A aqui, seja igual a 3. E esse y de B meu aqui, seja igual a, por exemplo, aqui 10, Então, essa distância aqui, de YA até YB, nada mais é do que YB menos YA. Então, aqui basta eu fazer, na verdade, 10 menos 3, que eu vou obter aqui, na verdade, o valor de 7, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer agora aqui, Eu vou pegar, na verdade, esses dois segmentos de reta azul que eu encontrei aqui, e vou, na verdade, reposicioná-los, de modo aqui a construir aqui um triângulo retângulo, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, de x de A até x de B, essa diferença vale módulo de x de B menos x de A. Por que módulo? Vou trabalhar sempre com distância.
Então, tenho que garantir aqui que esse resultado vai ser um resultado positivo, tá? De y até yb, essa distância vale quem? Y de b menos ya. Novamente, eu coloco aqui um módulo para garantir que esse resultado aqui seja um resultado positivo, que eu estou me referindo aqui à distância, tá? Então, perceba aqui agora, ó, que eu acabei de construir um triângulo retângulo, um triângulo de vértices A, B, C. E ele é um triângulo retângulo no ponto C, que forma aqui um ângulo de 90 graus. Uma vez que eu tenho aqui um triângulo retângulo, de frente para 90 graus é a minha hipotenusa, e o que sobra agora aqui vão ser o que aqui, ó? Os meus catetos, que na verdade formam aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou me recorrer ao Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras no triângulo ABC, eu posso falar que a hipotenusa ao quadrado, que é o segmento que vai de A até B, é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto aqui vai ser AC e o outro cateto vai ser BC. Eu vou aqui elevar ao quadrado. Tá? Então, substituindo AB é a distância do ponto A até o ponto B, ao quadrado, que é igual. Segmento AC é a distância do ponto A até o ponto C, ao quadrado, mais BC, que é a distância do ponto B até o ponto C, também ao quadrado. Tá? Agora, eu sei aqui ó, que a distância de A até C é dado pelo módulo de xb menos x de A. E eu sei que a distância de B até C é o módulo de yb menos ya. Agora perceba o seguinte, ó, o meu valor de xb, ele é maior do que o meu xa. Então, uma vez que o meu xb é maior do que o meu xa, essa continha minha aqui ela vai dar positiva. Então, eu posso retirar esse módulo. A mesma coisa aqui acontece aqui com o y. O meu yb, ele é maior do que o meu ya. Então, essa continha também aqui é garantida que vai dar positiva. Então, eu posso aqui retirar o meu módulo. Tá? E aí, eu retirando o módulo, eu vou ter que a distância de AB ao quadrado é igual a xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Agora, uma vez que eu quero achar que a distância de A até B, eu vou, na verdade, agora aqui extrair a raiz quadrada. Tá? Então, essa fórmula aqui, o que eu acabei de mostrar para você, ela vai nos ajudar a calcular a distância do ponto A até o ponto B, quando o meu ponto A e meu ponto B estiver aqui representado no plano cartesiano. Então, basta você fazer aqui ó, a diferença de x de B menos x de A ao quadrado, mais a diferença de yb menos ya elevado ao quadrado. Tá? Essa diferença aqui ó, de x e diferença de y pode ser chamada de ΔX e ΔY. Tá? Então, na verdade, esse ΔX é a diferença entre as abscissas e ΔY é a diferença entre as ordenadas. E aqui eu chamo aqui uma atenção para você pelo seguinte, ó. Perceba que xb menos xa está elevado ao quadrado, não importa se eu faço xb menos xa ou xa menos xb. Tá? Uma vez que esse resultado vai estar elevado ao quadrado, não importa a ordem que eu faço essa subtração. Então, basta você pegar aqui ó, o ponto A e o ponto B e fazer a diferença das abscissas elevado ao quadrado e somar com a diferença das ordenadas elevado ao quadrado. Então, ΔX é a diferença entre as abscissas e ΔY é a diferença entre as ordenadas. Uma outra observação que eu trago para você que é o seguinte, ó. Se o segmento de reta aqui, ó, pontilhado de vermelho, AB, ele for paralelo ao eixo Y, vamos entender isso aqui então, ó, segmento pontilhado de vermelho. Eu não quero que ele seja aqui paralelo ao eixo Y, é só eu pegar esse ponto A aqui, ó, e trazer ele para cá, ó, e colocar ele em cima do ponto C. Se esse ponto A aqui, ó, ficar exatamente em cima do ponto C, eu não vou ter mais aqui um triângulo retângulo. Eu vou ter apenas aqui esse segmento de reta. E se eu tenho esse segmento de reta aqui, ó, é sinal que essa variação aqui em x, ela vai diminuir. Ou seja, quando esse ponto A vai aproximando aqui do ponto C,
essa diferença aqui vai ficando cada vez menor. E quando o ponto A coincidir com o ponto C, esse ΔX nosso aqui vai ser igual a zero. Então, você vai ter ΔX aqui igual a zero, você vai ter ΔY ao quadrado, quando você tirar aqui a raiz, vai ser exatamente ΔY, ou seja, vai ser essa distância que você está vendo aqui, que é a linha reta que nós vimos aqui em Y. De forma análoga, se AB for paralelo ao eixo X, ou seja, vou pegar esse ponto B meu aqui e vou trazer ele aqui até ele coincidir com o ponto C. Quando o ponto B coincide com o ponto C, essa subtração aqui, na verdade, ela vai diminuindo, diminuindo, e uma hora ela vai chegar a zero. Tá? Então, você vai ter que ΔY é zero. E aí, nesse caso, ΔY igual a zero, você vai ter que a distância de A até B é raiz quadrada de ΔX ao quadrado. Ou seja, a distância de A até B vai ser exatamente a variação em X. E um terceiro caso, se os pontos A e B forem coincidentes. Se o ponto A coincidir com o ponto B, você vai ver que, na verdade, essa distância aqui vai ser exatamente igual a zero. Tá? Então, essa formulinha aqui que eu acabei de apresentar para você, ela é uma fórmula aí muito importante no estudo de geometria analítica. Tá? Quando você tiver aí que trabalhar com exercícios aí que é necessário calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Ok? Espero aí que você tenha acompanhado o conteúdo da aula. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Bons estudos, fique com Deus. Tchau, tchau.